Salve, salve minha família, eu sou o Michael Riz e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nazária, o programa que te leva para dar um rolê pelas periferias do Brasil. E hoje a gente vai conhecer o movimento econômico que vem crescendo e vem gerando oportunidade para uma galera que trabalha com a arte, com a cultura e dessa forma busca a tal sobrevivência financeira. Afinal, você já ouviu falar na economia criativa? Hoje você vai ficar inteirado sobre isso. No Papo Nazária a gente vai conversar para entender o que é, do que se trata e quais são os desafios e avanços que essa tal economia tem. A gente vai entender como é que esse corre se desenvolve na Zária e, óbvio, a gente vai conhecer mais um cria da Zária, uma pessoa que é potência e referência para todas as periferias. Então chega junto, vem comigo porque o programa de hoje tá só começando. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa. E o mais certo é que um dia tudo passar. Eu já consigo enxergar. Você tá ligado que no Brasil uma galera tira sua fonte de renda dos seus afazeres artísticos e culturais. Uma galera da área da dança, do teatro, da música, da poesia, da pintura, da gastronomia, enfim, entre outras tantas linguagens que com o empreendedorismo acaba contribuindo com 3% do produto interno bruto brasileiro. Então chega junto porque no Papo Nazária de hoje a gente vai conhecer essa indústria que utiliza da arte e da cultura baseado na perspectiva de criatividade. Chega junto e se liga aí. Salve, salve minha família! Estamos aqui agora para bater aquele papo Nazária diretamente aqui da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno, juntamente com a galera do projeto Dignidade e Infância. Eu quero saber de vocês se vocês conhecem ou sabem o que é ou já ouviram falar numa parada chamada economia criativa. Acho que tudo que está dentro da periferia é parte da economia criativa. Se a tiazinha ali faz umas roupinhas ali para vender e tal. Algo cultural, criativo, que traz, de certa forma, um jeito novo de fazer ou de apresentar, entra nessa questão de economia criativa. Né? Desde a pessoa que faz a merendanda, que faz um cuscuz, um carne do sol, que é cultura daqui, que faz uma panelada. É importante a gente dizer que a economia criativa é tudo aquilo que a galera usa, né, da arte ou da cultura e faz com que aquilo gere uma certa finança para eles, né, como a gente fala, né, aquela renda. Né? Vocês estão ligados que dentro das periferias, né, a gente tem uma grande dificuldade com a perspectiva de emprego e renda, né, conseguir um dinheiro fixo para poder sustentar suas famílias. Né? Então a galera que utiliza da arte, da cultura, é justamente essa perspectiva, né, para ganhar uma grana dentro de uma lógica de economia criativa. Então, galera, agora eu quero saber de vocês o que é que vocês enxergam nas áreas de vocês que de fato é essa tal economia criativa. A gente enxerga que a economia criativa é tipo aquele meio de ganhar dinheiro com a sua arte, com o seu meio de se expressar pro mundo. Meu tio, ele faz desenhos e tal, né? Só que ele também faz em tela. Muito massa, porque ele pegou... E ele vende esses produtos? Vende. Ele só compra a tela, né? Mas ele faz toda a arte à mão ali, reinventa e tal. É um tipo de economia criativa, né? Galera, a gente falou diversos tipos aqui de meios que a gente vê a economia criativa, né? Foram diversas ideias que vocês trouxeram. Mas como que vocês acham? Porque por muitas vezes essa galera tá agindo de forma individual, né? Dentro da sua periferia, dentro da sua movimentação ali, da sua casa, como o mano que faz, né? Eu quero saber de vocês como é que vocês acham que o governo poderia ajudar cada um desses empreendedores. Eu acredito, né, que na estrutura eles podiam ajudar. Na divulgação também. Que é uma bolsa para essa galera que tá ali. Um incentivo. Um incentivo financeiro. É assim como ele De falou também. microempreendedores, né? Na minha quebrada aqui tem muita casa que vende alimentos, essas coisas, tipo uma mercearia. E a estrutura não é muito boa, cai aos pedaços, toda rachada. E o governo poderia dar pelo menos uma forcinha ali, um dinheiro para reformar, ou mandar uns caras para reformar, porque tipo, esse é a fonte de renda da nossa quebrada. Se não tiver também, triste. Para além dessa questão do incentivo financeiro, trazer essa questão de um movimento para lá, né? Porque às vezes eu posso saber morrer de pintar que só, todo mundo da minha área saber que eu sei pintar, mas eu não tenho um papel, né? Não tenho um currículo, um curso de pintor. Mas hoje em dia você tem que ter algo no currículo, você não pode só saber, você tem que saber e provar. Então, movimentar espécies de cursos para nas nossas áreas. Então é isso, galera. Acho que a gente tá mais do que contemplado aqui com várias visões que vocês trouxeram, tá ligado? Inclusive, queria agradecer vocês por cada fala, cada ideia, né, que vocês trouxeram aqui pra gente. E esse é o Papo Nazária, diretamente aqui da Associação Beneficente, o Pequeno Nazareno, juntamente com a galera do projeto Dignidade e Infância. E vocês estão ligados, né? Nós estamos nas áreas, filho. Economia criativa é um conceito novo de economia que surgiu de uns anos para cá, onde o valor ele não é o valor econômico, ele é um valor
simbólico. Na administração, quando a gente faz um plano de negócio, que a gente vai trabalhar, pesquisar o valor de um produto, a gente descobre que ele tem um valor agregado. Aquele produto ele tem uma história por trás. Mas na economia criativa, a gente chama de valor simbólico. Então, por exemplo, quando o grafiteiro grafita uma blusa, ali dentro daquele grafite está os traços dele, que não são os mesmos traços. Cada grafiteiro tem um traço diferente. Ela tem uma mensagem, que aquela mensagem faz parte da história daquele grafiteiro, do contexto que ele vive, da comunidade que ele vive. Então, aquela blusa, ao ser grafitada, ela carrega em si um valor simbólico. E aquele valor simbólico transforma ela em economia criativa. Então, você produz a partir da sua criatividade. E aí o cinema, né, o audiovisual, enfim, o desenho e outras áreas que foram criadas na época, que o governo achou interessante e investiu, e foram milhões investidos, e daí veio esse boom da economia criativa, né, que surgiu em Londres. Esse caminho até o Brasil, a gente pode lembrar um pouco da época quando o Gil era ministro da Cultura. Tá entendendo? Então, quando o Gil era ministro da Cultura, que se ouviu falar de indústrias criativas no Brasil, o foco foi a Bahia, porque a Bahia é um celeiro, né, de artistas, é um celeiro de criatividade, é um celeiro de cultura. Então, a Bahia ela foi muito vista como uma parte dessas indústrias criativas aqui no Brasil, que gera diversos empregos, serviços, né, ocupações, fortalece o turismo, fortalece a economia e várias áreas em si. A economia criativa, assim como outras áreas que surgiram, ela é ampla. Existem vários conceitos de economia criativa. E isso, muitas vezes, os gestores públicos têm dificuldade para entender. Então, se não for uma coisa assim fechada, o investimento público ele pode ter um pouco de dificuldade de ser aplicado. Então, eu acho que o fato da economia criativa ser um conceito amplo, né, são vários conceitos, isso dificulta um pouco, né, o entendimento por parte dos gestores públicos e a aplicação do recurso público. Porém, você pode focar a economia criativa em determinadas áreas e, assim, aplicar o recurso. Você pode focar a economia criativa em algumas áreas da cultura, entendendo? O público, artesanato, dança, audiovisual, tá entendendo? E outras áreas que você pode focar para fortalecer a economia criativa nesse contexto. A economia criativa é uma forma da gente encontrar nossa sobrevivência fazendo aquilo que a gente gosta. Mas a gente precisa que o Estado também nos apoie nesse sentido. Então, assim, nós estamos no Ceará fazendo hip hop, não sei, eu estou há 20 e poucos anos, quase 30 anos, mas tem gente que já está há 40. Então, assim, com muita alegria, no ano passado, a gente conseguiu um assento no Conselho Estadual de Cultura depois de 40 anos de hip hop no estado do Ceará, né? Então, a gente agora tem uma oportunidade de ter voz e vez, né, na criação das políticas públicas do Estado e, acima de tudo, demarcar o hip hop hoje na Secretaria de Cultura do Estado. Então, isso foi uma vitória, mas foi uma vitória de muitos anos, né, para a gente poder chegar nesse campo mais institucional. E aí a gente tem que elaborar propostas, né, aprofundar propostas, né, da economia criativa do hip hop para poder dialogar com o poder público. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos e acessar indicadores sobre a economia criativa, visite o site do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, através do link repositório.ipea.gov.br e acesse a pesquisa Panorama da Economia Criativa do Brasil. Você tá ligado que nas periferias, emprego e renda é sempre um grande desafio para quem precisa garantir o sustento de seus familiares. Principalmente quando se falta oportunidade, mas a galera usa da criatividade e com senso comunitário e empreendedorismo acaba construindo novos caminhos, abrindo portas e assim possibilidades. Então se intera aí que tem corre gerando nas áreas. E hoje
hoje estou na coordenação executiva da Feira Negra e também na produção das feiras de rua. A Feira Negra, ela inicia a partir de um movimento na cidade de produtores, né, e também artistas que precisavam de espaço para expor seus produtos artísticos, mas também seu produto material, né? E também, dentro desse grupo, nós tínhamos também algumas baianas de Acarajé, que também na época não tinha espaço dentro da cidade para escoar seu produto. Então foi assim que tudo surgiu. Foi muito desafiador, porque nós não tínhamos apoio nenhum, estrutura nenhuma, então a gente cotizou, a primeira feira da gente, a gente cotizou, éramos 10 empreendedores, afroempreendedores, e nós cotizamos esse material, que era mesas e cadeiras. E quem trabalhava com a moda, com roupa, levava sua arara. Então foi um desafio também, porque era na praia, muito vento, mas assim a feira saiu para a rua, né? Então tudo iniciou a partir da festa e da vivência de Iemanjá. Nós entendemos que nós somos uma ação que gera oportunidade a partir das feiras de rua. Então, para a gente, o chão da nossa feira é as feiras de rua. Nós temos também, anualmente, o seminário, que é o nosso espaço de formação externa, né, que a gente agrega outros grupos nessa perspectiva da discussão da economia negra e da questão da pauta racial, porque a Feira Negra ela tem essa dinâmica da questão da geração de renda, mas ela mais do que isso, ela traz uma pauta necessária, que é a pauta racial, em todos os contextos, na geração de renda, no acesso ao direito, na mulher negra, no trabalhador, né, no direito ao trabalho e no direito à moradia e outras pautas que fazem parte da população periférica, né? Hoje a Feira Negra, ela acompanha diretamente mais de 70 empreendedores. E eles estão distribuídos nas lojas, nas ações de rua, nas feiras de rua e em todas as ações que a Feira Negra está nessa articulação. Mas é importante dizer que a Feira Negra, quando ela desce para os territórios, ela vai atingir mais do que esse percentual de população, que é 70%. Por quê? Porque lá os empreendedores que estão dentro das lojas, que estão também na venda do seu produto nas feiras, nos grandes eventos que a gente articula, também estão gerando emprego dentro dos seus territórios, né? Então, nessa perspectiva também, precisa de alguém para botar um botão, precisa de alguém para fechar uma camisa. Então, esse retorno ele vai e chega a gente atingir 400 pessoas, né? E fora as outras formações que a gente oferece. Então, a gente oferece formações abertas, livres, que esse público que não está hoje sendo atingido diariamente pelas ações da Feira Negra, vai ter a oportunidade também de estar sendo beneficiado diretamente com as nossas ações. A gente está discutindo a pauta e trazendo essa identidade para esse afroempreendedor, para essa mulher negra, para esse homem negro. Porque muitas vezes tem muitos afroempreendedores que estão hoje na Feira Negra que não se reconheciam como população negra. Então, essas capacitações, esses momentos formativos, é de extrema importância para você realmente se identificar como uma pessoa negra e também identificar essa identidade com o todo, com a nossa história, o porquê que nós estamos como menor índice de trabalho e renda, porque nós estamos em maior índice de violência e morte. Então, é importante que isso não seja atrelado, porque tem tudo a ver. O acesso ao trabalho e à renda tem tudo a ver com a história da população negra. A falta de moradia, de acesso à moradia, tem tudo a ver com a história da população negra. Então, uma das coisas que eu acho que é de extrema importância dentro do coletivo é fazer essa unidade. Nós estamos aqui trabalhando com a geração de renda, mas aqui nós estamos trabalhando também com a pauta racial. Então, é um grande avanço também o diálogo com a secretaria, porque a gente entende que a gente tem que estar discutindo política pública. A Feira Negra é um coletivo que tem que discutir política pública, porque aqui é uma ação, só que isso tem que virar uma política pública, não pode ser só uma ação de movimento. Hoje eu sou da coordenação da Feira Negra, sou do GT de Lojas e também faço parte da curadoria da Feira Negra. Eu conheci a Feira Negra caminhando pelo Benfica, né? Um bairro bem boêmio aqui de Fortaleza. Era dia de feira, eu passei e achei aquela movimentação bonita, eu já vendia a camisa, mas de forma isolada, separada, né? A Feira Negra me deu visibilidade, me deu janela, me deu oportunidade. Então foi assim o primeiro contato com a Feira Negra lá no primeiro semestre ainda de 2022. Quando eu vi a feira funcionando, né, eu procurei saber como entrava para a Feira Negra. Então eu passei por um processo de curadoria, né, em que o empreendedor é avaliado, o produto que ele vende também é avaliado e passei por um período de experiência, né?
que é de conhecer a feira me conhecer. Então, só depois disso é que eu fui integrado ao coletivo, né? No final de 2022 eu estava integralmente integrado à Feira Negra de Fortaleza. A Feira Negra, como eu disse, né, ela me deu visibilidade, me deu possibilidades, abriu novos horizontes, porque antes, para eu participar das feiras, eu tinha que correr atrás. Hoje, né, a gente recebe os convites através da Feira Negra e a gente participa de congressos, eventos, né, tudo que nos chamam, a gente avalia e participa de forma coletiva. Então, ela gerou oportunidades, inclusive com a venda nas lojas, né, porque era algo impensável entrar numa loja de shopping para vender os produtos da camisaria. Então, hoje a gente está aí em 3 shoppings e isso agrega valor porque as pessoas, além de comprar individualmente, né, geram encomendas para entidades e movimentos. Então, é uma grande janela de oportunidades a Feira Negra. A Feira Negra, ela tornou-se ponto de cultura, né, através das parcerias que a gente tem com a Secretaria de Igualdade Racial, tanto do Estado como do município. Isso vai abrindo portas, vai nos possibilitando contatos com entidades, com organizações. Então, essas são as vantagens de você estar organizado coletivamente. Então, o que eu digo para você que está do outro lado aí da tela é: organize-se, venha para a Feira Negra, porque só a nossa união é capaz de nos dar força para conquistar as nossas metas. A Feira Negra é um espaço de convivência, valorização e difusão da produção cultural de empreendedores negros. Para o desenvolvimento de suas ações, a Feira Negra articula e mobiliza artistas e produtores culturais de diversas linguagens para que de forma colaborativa possa gerar renda e visibilidade para as suas produções. Para acompanhar a agenda de programação da Feira Negra, acesse o Insta, @Feira Negra de Fortaleza. Contrariando as estatísticas, a galera da periferia hoje está ocupando os espaços de poder e lutando por interesses e por oportunidades para os seus. E o nosso Cria das Áreas de hoje é uma dessas potências. É um militante que dedicou sua trajetória na luta pelo direito à arte, à cultura e à educação nas periferias. É um cara visionário que viu nas comunidades periféricas um território criativo, capaz de trazer inovação, desenvolvimento e, assim, vida. Então se liga porque tem mais um Cria das Áreas para você conhecer. Na década de 80, num contexto onde o Brasil se recuperava de uma ditadura militar, jovens periféricos resistiam com discursos que exigiam direitos e liberdade. Eram militantes de diversos movimentos que, através da contracultura, expressavam rebeldia e coragem no tensionamento de questões como racismo, preconceito e criminalização das favelas. O movimento hip-hop é um dos movimentos que saiu em defesa das causas sociais e da valorização da cultura negra e periférica. E quando falamos de movimento hip-hop, vem sempre em mente nomes consolidados como MV Bill, Racionais MCs, entre outros que são tão populares. Mas o que a grande mídia não revela é que existe uma galera que construiu esse movimento na base. São lideranças periféricas que enfrentaram trincheiras e fizeram do movimento hip-hop essa referência de expressão da juventude periférica. E é com sentimento de valorização que hoje homenageamos uma dessas lideranças do movimento hip-hop organizado no Brasil. Johnson Salles é um dos camaradas que fizeram a vanguarda do movimento hip-hop no Brasil, com uma trajetória que iniciou no rap e se estendeu ao movimento secundarista estudantil. Bom, eu sou um ativista do movimento cultural, né, produto da periferia, como tantos de nós. Né? Cheguei em Fortaleza em 1989, que é o ano que a gente começa a atuar com o movimento hip-hop aqui no Conjunto Ceará, e quando a gente cria a primeira organização do movimento hip-hop. A cultura hip-hop já existia desde 1983, já tinha gente dançando, né?
cantando rap. Mas aí, em 1989, numa união entre os grupos, né, de rua, as crios de rua e o movimento estudantil, a gente funda a primeira organização de hip hop, que tem uma noção de que todos os elementos pertencem ao mesmo movimento e que tem também a noção de que esse movimento poderia cumprir um papel social de organização da periferia e de mobilização comunitária. Bom, então a gente entende como as coisas funcionam. Se a periferia não estiver unida e mobilizada, não vem nada, não conquista nada. Que o hip hop era também uma expressão econômica, uma expressão bilionária feita por jovens favelados, né? Um negócio muito caro, com marca, movendo muita grana, e um público praticante praticamente sem nada. Então a gente compreendeu que o hip também deveria ter uma proposta econômica para a periferia e para os militantes. E aí a gente começa a discutir uma coisa que a gente chamava de mercado alternativo, que era a criação de empreendimentos a partir do hip hop, estúdios de gravação, produtoras de evento, lojas, marcas. E essa discussão que a gente inicia nos anos 90, ela vai evoluindo na sociedade como um todo, vai se discutindo isso, e é o que se chama hoje de economia criativa, que é agregar valor econômico ao fazer cultural e ao fazer criativo, né? O hip hop é um grande exemplo disso no mundo, mas não só. O artesanato é um grande exemplo, o surf caminhou nessa direção. Então hoje a gente atua com a economia criativa a partir dessas raízes. Johnson foi voz da periferia com sua poesia marginal e referência política para jovens periféricos que militavam no MH2O, movimento hip hop organizado do Brasil, o movimento com maior representatividade na cultura hip hop brasileira. Sempre defendendo o potencial criativo e econômico da cultura hip hop, Johnson Salles, à frente do MH2O, se tornou uma das referências nacionais sobre o tema da indústria e da economia criativa. Então hoje, o programa Nazária presta homenagem a esse cria da Zária, reconhecendo sua contribuição para que o movimento hip-hop brasileiro tenha se consolidado como uma cultura de resistência e potencial criativo. Então, um salve para Johnson Salles, o nosso poeta do MH2O do Brasil e hoje o nosso cria da Zária. Muito obrigado. Família, o Nazária de hoje vai ficando por aqui, e se você curte o nosso programa, eu te convido a conhecer as redes sociais da Associação Beneficente O Pequeno Nazareno. Lá você vai encontrar as reprises do programa Nazária e outros projetos que são desenvolvidos pela associação. É só você acessar o site opequenonazareno.org.br, o Instagram OPN_oficial ou o Facebook O Pequeno Nazareno. E não esquecem, se você tem algum tipo de crítica, dúvida ou sugestão para fazer pra gente do programa Nazária, é só entrar em contato através do e-mail que tá aparecendo aí na sua tela. Então é isso, minha família, muito obrigado pela sua companhia, mas o programa Nazária de hoje vai ficando por aqui. E para deixar aquela mensagem pra geral que desacredita da potência da galera da periferia, a gente deixa um trechinho da música Resiliência do grupo Tribo da Periferia, que diz mais ou menos assim: nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça e atitudes dispensam qualquer promessas. Um abraço a todos e até semana que vem. Nem sempre o mais caro é o que presta. O vinho bom não valoriza a taça. Uma atitude dispensa promessa. E o mais certo é que um dia tudo passa.